As pessoas se embriagavam e perdiam o controle. Caio, à luz da Bíblia, o que você diz? A Bíblia não proíbe. Então eu não posso proibir algo que a Bíblia não proíbe. Né? Assim, eu acho que você poderia ter essa opinião para você mesmo. O cristão, ele pode beber? É pecado beber ou somente a embriaguez que é? Hoje a gente vai debater sobre esse tema, que é um tema que envolve aí a discussão ética, a discussão pastoral a respeito desse assunto, né? O uso e o abuso de bebidas alcoólicas. Que estão comigo hoje o Caio Modesto, que vai apresentar a sua posição, o pastor Marcelo também vai apresentar a sua. Eu queria abrir então para as considerações iniciais, né? Começar com o pastor Marcelo. O César brinca que tem um sorteio que nunca existiu, né? Mas abre com ele então, e depois ele, nas considerações finais, a gente inverte. Para o senhor, é pecado o cristão beber? Cara, para mim é. Para mim é na seguinte questão. Eu sou um ex-alcoólatra e um ex-drogado, né? Tem um texto da Bíblia que fala sobre o templo do Espírito Santo. Então, essa é a minha linha de raciocínio, que fala que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Então, para mim, a partir do momento que eu tive uma vida muito promíscua, muito pecadora, né? Vamos dizer assim, continuo pecador, mas foram 22 anos de dependência de álcool e drogas que eu só sobrevivi pela misericórdia de Deus. Então, é isso que nós queremos debater aqui hoje, trazer um pouco dessa informação de uma maneira assim coerente, porque eu conheço o Caio, ele é super educado, não é tanto quanto eu, mas é isso. Não, eu creio que a gente vai ter um bom bate-papo hoje, é um tema Sim. que desperta aí muitas discussões, né, entre os crentes. Sim. Creio que vai ser muito produtivo. Caio, e você? Por que você acha do assunto? Vamos lá. Eu creio que não é pecado, mas o exagero na bebida alcoólica, a Bíblia condena, mas moderação não. E eu vou trazer aspectos científicos, teológicos e também históricos, combatendo a ideia de que a Bíblia proíbe o uso da bebida alcoólica. E eu sei que vai ser um bom debate. Perfeito. Eu sou o Samuel Ribeiro, né? Vou estar com essa responsabilidade de moderar aqui sem me envolver, né? No sentido aqui é só direcionar as perguntas, mas para quem está nos acompanhando, temos dois lados aqui, então. O pastor Marcelo, ele é contra, né? Ele defende aí a abstinência total e o Caio vai defender, então, o consumo moderado. É um tema importante, né? Como já dito, tem muita relevância ética e pastoral e para alguns é desculpa para excessos, outros talvez uma desculpa para assegurar mais e não ensinar a igreja sobre esse tema, que é um tema bem atual. E eu creio que a gente vai ter aí a oportunidade, com clareza bíblica, com respeito e muita edificação, trazer então à tona. Vamos começar com o senhor deu a palavra inicial, e eu vou dar um tempo aí então para esses primeiros argumentos, né? O senhor falou sobre a vida que o senhor teve, tudo, as dificuldades, a conversão do senhor, e além disso, claro, eu creio que o senhor tem a base bíblica. Por que é que um cristão ele não pode beber? Na verdade é o seguinte, eu estava fazendo um estudo ontem, né, me preparando um pouco mais, e nós temos vários textos que falam sobre embriaguez, né? Até mesmo Ana fala no texto que ela estava lá com amargura de alma por não ter aquele filho tão desejado, e eu não lembro quem acharam que ela estava embriagada. Então você vê que no texto aqui de Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis. Então a Bíblia ela fala sobre várias vezes sobre a questão do embriagar. Então quando você se embriaga, você já passa do limite, né? Como o Caio falou sobre a moderação, né? Então nós vamos ver em várias passagens sobre a questão da embriaguez. Aqui em Provérbios 20, fala o seguinte, olha, Provérbios 20, verso 1 diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio, né? Então, aqui eu percebi muitos alertas nos textos bíblicos. Alertas sobre, olha, primeiro caso de embriaguez na história, isso eu aprendi num curso no DENARC,
Eu fiz um curso, eu sou terapeuta em dependência química. Eu fiz um curso no DENARC em São Paulo e os delegados, mata a pau, os caras têm um conhecimento fenomenal. E o primeiro caso de embriaguez na história está lá em Gênesis, né? Fala sobre Noé, Gênesis capítulo 9, verso 20 ao 23, que Noé ele planta uma vinha, dessa vinha ele se embebeda, e ele se apresenta nu perante os filhos. Então, você já vê o resultado do consumo do álcool, né? Porque está realmente explícito isso, não está implícito, está explícito. Se apresentou nu perante os filhos tiveram que cobrir ele, tudo mais. Então, você vê a consequência do uso do álcool. Então, por que ele não teve moderação? O que aconteceu? O que é isso? É uma questão física, mental, espiritual, como o Caio falou sobre que Paulo adverte que seja com moderação. Então, você já vê que Paulo já está dizendo que, se você ultrapassar o limite, o negócio vai ficar ruim. Então, naquela época, eles já tinham o conhecimento por viver aquilo, de que as pessoas se embriagavam e perdiam o controle. É isso. Mas há outras passagens, né? Eu vou fazer também as mesmas perguntas para o Caio, mas há outras passagens onde, Sim. Por exemplo, o texto citado de Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, a própria ceia lá de 1 Coríntios 11, dá a entender claramente que o uso do vinho era comum dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Ou não dá essa sensação o texto? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até o vídeo que ele postou lá, que eu mandei uma mensagem para ele, estava falando a respeito da questão de Jesus ali. Aí ele tomou vinho? Ele tomou. Eu acredito que ele tomou. Nas bodas de Caná, né? Isso. A cultura daquele tempo era essa. Para mim era essa. Né? Nos leva a crer pelos textos, o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho, falado de uma festa que durava 7 dias, uma semana, e o vinho rolava solto. Então, quer dizer, por que quando Jesus fez o milagre do vinho, perceberam que aquele vinho era melhor? Aí eles disseram, quando já está no final, coloca um inferior. É que a pessoa já não discerne muito, né? Então, pronto. Então, quer dizer, coloca o inferior, porque depois que o cara tá bêbado, para ele o que você der para ele vai ser bom para ele, né? Caio, por que é que um crente pode beber? E aí eu já vou fazer a segunda pergunta para você poder pensar. O problema não pode ser sempre o primeiro gole, né? A porta de entrada, como ele colocou. Como é que você resolve essa questão, né? Do problema do primeiro gole, de se tornar um vício. E por que é que um cristão pode beber à luz das Escrituras? Tá, vamos lá. Deixar bem claro, eu não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu tenho um repúdio. Eu e minha esposa, a gente não toma nenhuma gota de álcool. A gente já recebeu muitos vinhos de presbíteros e tudo mais, a gente não acaba doando mesmo. Então, eu não estou aqui defendendo uma coisa que eu tomo, eu não tomo. Só que assim, Legal. eu não posso impor a minha preferência pessoal à luz das Escrituras. Então, eu tenho que defender o que a Bíblia diz. Talvez o contexto tenha mudado, a cultura, mas a Bíblia ela permanece. A palavra permanece. Então, vamos lá. Sim, a Bíblia permite o uso da bebida alcoólica. Eu entendo que com o tempo isso foi deturpado. O uso da bebida com o tempo foi levado um pouco mais com a ideia de prazer com o tempo. Não que a Bíblia anule isso, a Bíblia não anula. Inclusive, no Antigo Testamento, em Gênesis 27, 25, diz que Isaac bebeu e alegrou o coração. Então, a primeira coisa que entendemos, que o vinho alegra o coração do homem. Eu também entendo que a Bíblia fala sobre o uso exagerado, que pode levar à vergonha. Inclusive, no Antigo Testamento tem muitas passagens. Salmo 104, versículos 14 e 15. O vinho alegra o coração do homem, novamente afirmando que o coração do homem se alegra com o vinho. Por quê? Porque era a porção do homem naquela época. Inclusive, Salomão vai dizer que o que resta ao homem é ter uma boa esposa, tomar um bom vinho e ter uma boa comida. É a herança do homem. Então, o vinho não é repudiado na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26, diz que Deus permite comprar vinho e bebida forte, que aqui é o sheká. Aí,
a gente olha no Antigo Testamento muitas passagens que falam sobre o vinho. Tudo bem. Só que também eu não posso discordar do Marcelo aqui sobre algumas coisas que ele disse. Que quando o vinho é exagerado demais, pode levar à embriaguez. Isso é verdade e isso é bíblico. Assim como a comida pode levar à gula, por exemplo. Tudo em exagero faz mal. Só que a bebida alcoólica realmente tira toda a sensibilidade do homem quanto à vida social. Isso acontece diariamente e isso é um problema. É por isso que se alguém perguntasse para mim, Caio, você recomenda tomar bebida alcoólica? Eu diria, não, evite. Na cultura que nós vivemos, evite. Caio, à luz da Bíblia, o que você diz? A Bíblia não proíbe. Então eu não posso proibir algo que a Bíblia não proíbe. A Bíblia, ela pede para que a gente tenha atenção. Agora, eu gostei de um argumento do Marcelo. O Marcelo usou uma passagem que, inclusive, é uma passagem, Efésios capítulo 5, versículo 18, que você usou. Éfeso era uma cidade pagã que tinha o ascetismo. O que era o ascetismo? O ascetismo era a repulsa de algumas coisas, por exemplo, bebida alcoólica, até mesmo proibição de casamento, porque eles buscavam um tipo de espiritualidade elevada se abstendo de certas coisas. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, que era um presbítero ou um pastor lá em Éfeso, por isso que ele fala, não tome muito vinho, tome pouco. Por que Paulo fala sobre isso? Eu tenho tempo? Tenho tempo? Paulo não está inventando nada novo. Paulo está usando muitos contextos da sua época. Por exemplo, nós temos aqui o pai da medicina, Hipócrates. Ele é conhecido como pai da medicina. E interessante que os escritos dele, que são antigos, a mesma recomendação que ele orienta a sociedade daquela época, Paulo também vai usar. Por exemplo, em uma citação dele, de um livro de Ansita Messina, no Ciso 44, ele fala, o vinho é apropriado tanto ao saudável quanto ao doente. Olha só o que ele diz, se administrado da forma conveniente e em quantidade adequada. Olha que interessante. Paulo vai usar a mesma expressão aqui para Timóteo. Tome pouca quantidade. Por quê? O vinho tinha esse poder de ajudar em eliminar algumas enfermidades. Principalmente, que existe uma teoria que Timóteo tinha problema no estômago. Então, inclusive da questão do saneamento, né? Não tinha saneamento. Sim, essa parte aí já é outro contexto que eu também queria falar depois. Deixa o Marcelo falar um pouquinho, que eu acho interessante isso. Então, tem a segunda citação dele também, ainda nesse livro. O vinho diluído é adequado aos que têm o estômago fraco. De onde que Paulo tirou isso? Paulo conhecia muito sobre a cultura grega, a cultura helenística, judaica também. Então, Paulo não está inventando algo novo. Ele está apenas passando e orientando algo que ele já ouviu e aprendeu nas escolas rabínicas. Então, aqui, Paulo não está pedindo para Timóteo tomar bebida e ficar bêbado. Mas ele está orientando a tomar o vinho. E esse vinho aqui continha álcool. Gente, me desculpe. Essa ideia de que o vinho bíblico não tinha álcool é coisa de adventista. Muita gente acha que naquela época era suco del Valle, Tang. Eu acredito que tinha. Entendeu? Tem álcool. Agora, há uma diferença entre a quantidade de álcool. Isso eu não posso negar. Quando o vinho era feito, em certos dias, dependendo da fermentação, tinha pouca quantidade de álcool. Quanto mais tempo ele ficava, mais álcool tinha. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a fórmula e os odres, tá? Eu acho que de início, defendendo isso... ao teor alcoólico, isso, ao teor alcoólico. Então, o vinho, na Bíblia, nunca foi proibido. O que é proibido é o uso exagerado, que inclusive, aí sim, a Bíblia proíbe. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, aí se ele puder me responder, na questão da união hipostática de Cristo. Cristo como homem e Cristo como Deus. Se tomar bebida alcoólica é pecado, essa palavra é muito forte, mas ele foi acusado de comer e beber com os pecadores. Sim. Comer e beber. Beberrão, né? Isso, beberrão, essa expressão. É que eu não queria usar essa expressão, porque. Mas essa expressão é a expressão, Glutão e beberrão. Jesus pecou? Cara, eu vou fazer aqui, porque eu não tenho dificuldade nenhuma em. Porque agora eu vou falar de algo que fala sobre isso. Então, realmente, o beber, eu vou agora, como é que se diz? Eu vou consertar isso aqui, tá? O beber não é pecado. Então, eu estou retomando isso aqui. O beber é bebida alcoólica. Isso aí, beber bebida alcoólica não é pecado. Mas aí você já está indo contra seu próprio argumento. Sim, sim. Tá, vamos lá.
Mas pode continuar. Pode continuar, trazendo, pode continuar. trazendo pela sua perspectiva aí, Aham. e o texto que você está trazendo. Tá, então vamos lá. Essa questão que a Bíblia fala de pouco vinho, moderação, assim, a palavra de Deus, ela não mudou, não muda. Ela continua sendo a mesma, né? Nós não vamos aqui atualizar a Bíblia, né? Como alguns que querem fazer isso. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, né? Então, como é que eu posso dizer? Eu fui buscar Uhum. um pouco. A Bíblia fala sobre a ciência também. Vários textos sobre a ciência, né? Então, eu vou falar sobre Daniel 12, 4, que Daniel 12, 4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esses livros até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Agora, a ciência ela não existe? É uma pergunta para o Caio. A Sim, ciência não existe. existe? A Existe. Bíblia fala sobre a ciência? Sim. Sim. Então, muito bom. Então, deixa eu só continuar aqui, porque é comprovado cientificamente, como eu já disse para você, até um certo ponto, que isso é um estudo mundial, Uhum. Organização Mundial da Saúde. Então, existe um estudo que diz que certas pessoas têm o fator X, que é a predisposição para se tornar um dependente. Eu sou um desses, né? Então, vou falar assim, meu pai morreu alcoolismo, meu tio morreu, o tio que eu mais gostava, com alcoolismo, o meu irmão agora, que tem 1 ano mais novo que eu, está passando por uma dificuldade de alcoolismo. A família teve um tio meu que usou drogas e desenvolveu a esquizofrenia, né? Porque o uso de drogas também ele vai desencadear em outras patologias. Bipolaridade, esquizofrenia, depressão, e aí vai. Então, hoje, é comprovado que realmente tem pessoas como eu. Eles não conseguem explicar ainda, mas tem algo diferente no meu Tem uma organismo. predisposição, né? A gente chama de predisposição. patológico. Isso. Tá. Há algo no meu organismo que é diferente de uma pessoa, por isso que eu quis voltar, Uhum. né? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Quis voltar no que você falou. Tá, mas no sentido do quê? Tem pessoas que bebem socialmente, sabe? Então ele bebe no final de semana, toma sua cervejinha, ali 1, 2 latinhas, acabou. Segunda-feira ele vai trabalhar, a vida continua. Agora, pessoas como eu, se tomar um gole, não vai trabalhar, vai virar o Satanás, vai virar a cabeça. E uma coisa, o sintoma da doença é a falta de controle. Não tem controle. Quem é dependente, porque assim, ninguém começa usando álcool querendo se tornar dependente. Então você, por isso que eu não posso defender algo que eu não sei o que vai acontecer depois. Eu falo na igreja, jovens, não tem problema tomar um vinho. De repente eu estou assinando um atestado de óbito, porque um daqueles jovens tem a predisposição para ser alcoólatra. Pastor, assim como o Caio, apesar de não achar que é pecado, eu entendo que não é todo mundo que pode, não é todo lugar que se deve, e se eu posso evitar em amor ao meu irmão, eu o farei. Abrir mão dessa minha liberdade em amor ao meu irmão, eu farei, porque eu entendo que é para onde o texto caminha. Não falta dentro das igrejas, talvez, até porque a gente já trata, para a gente fala assim, é pecado, pronto. Porque eu não estou falando do senhor, mas alguns falam, é pecado e pronto. Não falta para nós, dentro das igrejas, instruir corretamente de que não é pecado, mas que há necessidade de se vigiar e ter necessidade de não extrapolar essa liberdade? Então, Talvez não falta isso nas igrejas? Samuel, eu vou te falar algo, eu sou bem espontâneo. Eu mandei já várias vezes para alguns podcasts, porque como o Caio, ele faz um trabalho que eu acompanho o Caio, gosto do trabalho dele, eu tenho muitos amigos presbiterianos que, se quer ver um pregador que eu ouço,
E um programa que eu vejo é o dele, e um pregador só que eu ouço hoje é Hernandes Dias Lopes. Eu não ouço outro, cara. Não ouço, não vejo. Foi mudando com o tempo, né? Então, meu Deus, acho que eu perdi a linha do raciocínio. Não, se não é Tá, mais fácil lembrei. ensinar a igreja Lembrei. os Tá. limites, né? Então, o que que acontece? Hoje, na minha visão, tá bom? As grandes igrejas, as church, elas querem receber pessoas bonitas. Os pastores não querem mais ter trabalho ou abraçar gente drogada, gente bêbada, né? Não, quer abraçar gente bonita. Falta muito nas igrejas um trabalho, não se tem sequer. Eu sou um cara à disposição, uma palestra para jovens. Eu faço uma palestra de informação, de prevenção. Eu fiz um Senai, né? Eu fiz em vários lugares, mas a igreja, eles não dão espaço para isso, assim como as mídias evangélicas. Nós vemos aí podcasts que uns são bacanas, né? Comentando sobre a Bíblia, sobre textos, sobre dúvidas, como nós estamos fazendo aqui. Mas tem uns que quer trazer escândalo, envergonhar o evangelho, sabe? Porque quer hypar, quer estar lá né, top, seguidores e tudo mais. Então, nisso se perde muito. Eu mandei muito para muitos podcasts, porque eu queria falar do que eu passei. Eu preciso, Samuel, porque Jesus me libertou de algo que ninguém vivenciou. Foi 22 anos de drogas e álcool. Você não sabe o que a minha mãe passou. Ninguém sabe o que a minha esposa passou, os meus filhos e eu mesmo. Né? Então eu tenho sede de falar, queridos, eu falo para os meus filhos. O meu filho tem 17 anos. Esses dias ele foi no aniversário familiar, que são cristão, e o primo dele tomando vinho. A hora que chegou na vez dele, ele falou: não, eu não bebo. Por quê? Porque eu instruí. Entendeu? Então tá faltando isso, até mesmo nos podcasts, porque eu fiz um. Você lembra da novela O Clone, da Rede Globo, que falava sobre drogas? Estou entregando minha idade aqui, mas eu lembro. Então, eu fui na Ana Maria Braga. Eu participei do programa. Eu fui falar sobre isso. Café da manhã é bom mesmo lá ou não? Ô, cara, os caras mandam o carro te buscar em casa. Ô, a próxima vez você me manda. Eles mandam o carro que já é uma prevenção, né? Para o cara não perder o horário. Mas naquela época, né, eles mandaram um carro com o logo da Rede Globo me buscar em casa, leva, chega. Quando era aqui em São Paulo o programa dela, entra nos camarim, garçom, negócio maravilhoso, muito bom. Depois você vai fazer a maquiagem e tudo mais, e depois você sobe para os estúdios. Então eu fiz o programa da Ana Maria Braga. Se eu tiver que parar, você me fala. Só concluir com a Ana Maria Braga, eu vou passar para o Caio. Tá, isso aí. Vou concluir então. Então eu fui no programa da Ana Maria Braga, um programa que na época, em 2002, ela ainda tinha mais credibilidade. Hoje ela está muito, muito caída. Mas um programa aberto deu tanto ibope aquele assunto, né? Depois de um mês eu fui fazer um video show. Quem veio me entrevistar foi o Thiago Fragoso, ator da Rede Globo. Ele fazia o papel do drogado na novela e músico. Então eu era o cara, o drogado, o ex-drogado e músico. Então eu fui fazer o programa com ele, do video show e tudo mais. Então, para finalizar, se eles tinham, naquela época, estava em alta, essa que é a questão. Quando está em alta, todo mundo quer fazer. Eu fui fazer Globo Campinas, eu fui fazer um monte de coisa. Então, quando o assunto se encerra, ninguém mais lembra. Então, hoje, os podcasts não falam sobre esse assunto porque não dá ibope. Entendeu? Então, essa é a questão. Cara, ele levantou a questão científica, né? Eu lembro quando você vai fazer exames médicos, o médico pergunta logo se você bebe, se você fuma, é uma das perguntas básicas que são feitas, né? Fora o que você vai apresentar, que eu vi que você fez anotações, mas também tenta trazer essa questão da ciência. Sim, sim. Antes de vir para cá, eu li 4 artigos, 2 de Stanford, falando sobre o problema do álcool, que realmente existe um grande problema do alcoolismo hoje, por causa da substância do álcool, que hoje tem muitos ingredientes que são misturados com bebida alcoólica, e isso dá um problema muito grave. Então, eu vi
2 arquivos fenomenais que foi escrito por um médico cardiologista que são, assim, bons demais. Então, bebida alcoólica faz mal. Faz mal. Tá? Sim, sim. Agora, como eu tô falando do vinho até chegar a cerveja e depois, o Dr. Oliver Gutmann, que ele é um dos principais colunistas do The Guardian, que é muito famoso, jornal norte-americano, e ele é consultor do hospital de Wellington, em Londres. E ele tem uma frase não, é uma citação que ele fez, que é de uma defesa dele sobre o doutorado dele. Ele falou sobre o vinho, como que o vinho é importante na vida diária de um cidadão norte-americano. Ele falou o seguinte: o vinho não é remédio. Então, ele foi muito claro: olha, gente, o vinho não é remédio. Porque a gente pode usar a ideia, olha, eu tô tomando vinho porque faz bem, então... Às vezes o médico orienta que tome um cálicezinho de vinho. Sim, então, eu vou chegar lá. Aí ele diz, vinho não é remédio. Aí ele diz, não quero que as pessoas pensem que pode se alimentar mal todos os dias e compensar com uma taça de vinho. E depois ele defende, tomar vinho sem cuidar da saúde é tolice, mas negar totalmente seu uso medicinal é ignorar a ciência e as novas descobertas. Ou seja, ele está recomendando que a gente tome vinho, uma pequena taça de vinho diariamente. E ele diz que isso não substitui os nossos atos diários de exercício físico. Então, não adianta você ser uma pessoa obesa, uma pessoa que fuma e tudo mais, e você vai tentar ser curado por meio do uso do vinho diário. Ele diz aqui que não pode. Então, uma coisa não substitui outra coisa. Mas, aqui, ele está falando que o vinho faz bem para a saúde, sim. E ele é um cardiologista. Ele diz que faz bem para o coração e para outras partes do corpo. Pois então, na medicina é isso que diz. Agora, o uso exagerado, em toda parte de medicina, vai falar que é um grande prejuízo. Um grande prejuízo. E aqui eu estou falando do vinho. É o álcool do vinho. Não é aquele álcool que é introduzido nas bebidas alcoólicas. Tá? Mas, enfim, vamos lá. Porque tem a bebida que é fermentada e tem a que é destilada. Sim, a destilada é exatamente aquela que passa o procedimento um pouco mais difícil até chegar no estado de álcool, né? Do álcool. Certo. Mas o vinho é algo natural mesmo, mas você faz por meio de outros métodos. Então, é mais saudável tomar um vinho com álcool do que outras bebidas que hoje têm muitos ingredientes. Mas, enfim. Eu quero fazer algumas perguntas para o Marcelo, mas antes eu quero elaborar um raciocínio sobre isso. Só não esquece de falar do teor alcoólico que mudou da época de Jesus. Sim, então, é isso que eu vou falar agora. Vamos lá. Nós temos, pelo menos, algumas passagens bíblicas que falam sobre algumas diferenças do vinho dos tempos bíblicos. Por exemplo, quando a gente falou sobre Caná, quando teve o casamento, realmente ali tem uma diferenciação de vinho. Um vinho inferior e um vinho um pouco melhor. Tá? O vinho um pouco melhor é aquele que é fermentado, que ficou mais tempo, passou por um procedimento de anos e mais anos, que inclusive era caro. Então tem essa diferenciação. Mas em nenhum momento nós podemos negar que esse vinho não tinha álcool. Todos tinham álcool. A diferença é que tinha uma certa porcentagem. Alguns dizem que é de 5% a 16%. Tá? Sim. Então existe uma diferenciação na Bíblia falando sobre vinho e o álcool. Mas não tem, Marcelo. Depois eu queria que você me desse apenas um texto bíblico proibindo o uso do vinho. Só apenas uma passagem. Eu tentei pesquisar de Gênesis e Apocalipse, eu não encontrei uma. Inclusive, diz que na Nova Jerusalém Celestial nós vamos cear com Jesus. E Jesus usa a figura do vinho. A Bíblia diz, por exemplo, que o beber é pecado. Não, a Bíblia não diz que beber é pecado. Tá? Negar isso é negar a própria escritura. Você falou uma coisa importante, e eu vou responder dentro do contexto. Você falou que a palavra de Deus não muda. Ok, concordo. Só que você disse também que os tempos mudaram. E eu também concordo com isso. Só que a palavra de Deus ela é imutável. Sim. Logo, se ela é imutável, não é a cultura que molda a escritura. É a escritura que deve moldar a cultura. Sim. Pois então, vamos lá. Nós temos algumas dificuldades para dizer que beber é pecado. Aí eu vou entrar no seu contexto. Você falou do sistema cultural. Vamos lá. Na época do tempo de Cristo, por exemplo, tinha muitos poços artesianos naquela época. Inclusive, em João capítulo 4, tem a mulher samaritana e Jesus. Então, tomar água do rio era um grande problema. Tinha muitas doenças. No Antigo Testamento, Deus até recomenda de não tomar água do rio. Então, o que eles usavam para tomar? Vinho.
Vinho era a melhor solução. Aí talvez você me diga, Caio, mas isso ficou na época dos tempos bíblicos, na época de Jesus e tudo mais? Não. Na Reforma já tem isso. Inclusive, Lutero, ele escreve uma carta a um amigo, dizendo o seu amor por Catarina Vambora. Ela foi uma das mulheres conhecidas por fabricar cerveja. E a cerveja, Marcelo, naquela época, não era usada simplesmente por prazer. Na Alemanha, isso. Na Alemanha. E por isso que vem os nomes, né? Sim, mas por isso que vem os nomes das cervejas, né? Vem Heineken. Bavária. Várias, mas enfim. Então, o uso da cerveja naquela época era muito típico porque não tinha saneamento básico. A água não era filtrada como hoje. Então, certo, tinha muitas impurezas. Certo. Então, olha só o que você disse. Você disse que os tempos mudam. Sim. Ok. Mesmo mudando ali nos séculos XV e XVI, eles continuaram tomando bebida alcoólica. Mas, perceba, a bebida alcoólica aqui, no caso da cerveja, que vinha da cevada, a cevada também continha álcool quando tinha a fermentação. Sim. Aí também, Samuel e Marcelo, não podemos esquecer que na época de Cristo, a cevada também já era usada. Não como uma bebida, tá? Era usada como, por exemplo, para fazer um pão. Então, quem comprava, por exemplo, o pão de cevada era a galera mais pobre, que não tinha condições. Mas há textos do Antigo Testamento que falam sobre cerveja. Sim, existe. Mas aí seria anacrônico, né? Não é a expressão cerveja como entendemos hoje, né? Deve ser um pouco mais adocicado daquela época, etc. Mas, como o Marcelo disse que os tempos mudam, e eu entendo que os tempos mudam mesmo, mas cada tempo tem a sua necessidade. Hoje, por exemplo, Marcelo, eu não recomendo ninguém tomar cerveja e nem vinho. Por que não? Porque se a gente usar o pretexto, não, Jesus usava e tomava muito, porque naquela época não tinha água, saneamento básico. Tudo bem, é o contexto de Jesus. Mas hoje nós temos, não temos? Sim. Então não precisa ficar consumindo álcool todos os dias. Sim. É nisso que eu concordo. Agora, se alguém pedir para dar razão à minha fé e falar, Caio, a Bíblia proíbe o uso da bebida alcoólica, aí eu posso dizer o seguinte, não, a Bíblia, ela proíbe. Eu não posso dizer isso. Eu posso usar um contexto explicando o que a gente vive hoje, que não há mais necessidade de tomar vinho todos os dias. Mas eu não posso proibir algo que a Bíblia não proíbe. Aí, agora eu vou perguntar para ele, tá? Depois eu volto. Mas, cara, deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Sim. Não há questões culturais, por exemplo, você chegar na Alemanha, para eles pecado é beber Coca-Cola. Para eles a cerveja é saudável, porque é natural e a Coca-Cola não é. Por exemplo, o vinho ele tem mais teor alcoólico do que uma cerveja, mas no Brasil, culturalmente, se fosse ter que escolher uma bebida para ser defendida pela igreja, o vinho seria defendido, porque remete à ceia do Senhor e tudo mais. Há questões culturais também, há um pensamento Sim, há questões culturais. Só que, como eu disse para você, mesmo que nós tenhamos problemas culturais e divergências, ainda assim, o crivo da nossa fé e a razão da nossa fé é a Escritura. Sim. Então, eu não posso proibir, eu posso ser um puritano, que eu tenho um repúdio ao álcool. Inclusive, tem a história da Coca-Cola lá a ideia do boticário, do medicamento e tudo mais, que tirou o álcool e virou a bebida que hoje é Coca-Cola, que foi culpa dos puritanos, porque eles tinham abstinência ao álcool. Abstêmios, né? Isso. Então, só que assim, eles estavam condenando o álcool porque, naquela época, tomar um pouco de álcool já era um problema, porque já todo mundo bêbado. Era uma coisa assim, desenfreada. Então, eles foram muito sensatos. Agora, eu não posso concordar com os puritanos a ponto de dizer, olha, eles afirmaram que a Bíblia proíbe e é pecado. Não é pecado. É que o contexto que eles estavam vivendo era necessário trazer essa doutrina à luz da sociedade em que eles estavam vivendo. Ok, mas mesmo assim, isso não pode invalidar as escrituras. Eu não posso reafirmar isso. Só para fechar, tá? Sobre a questão da bebida alcoólica nos dias de hoje, existem muitas leis que são pesadas. A lei seca, por exemplo. Que é zero, né? Hoje a tolerância é zero. Aí o que acontece? É correto um cristão, por exemplo, sair do culto, tomar uma cerveja e depois pegar o carro e ir para casa? Não é. É infringindo a lei. Sim. Isso daí, na verdade, é falta de bom senso, é colocar sua família em risco e também é dar um mau testemunho. É dar uma manchete, né? Imagina, no outro dia, o pastor... no domingo, parado numa blitz, ter o alcoólico lá em cima. Isso dá um BO na imprensa. E aí eu entro na questão que Paulo fala sobre legumes e carnes, quando ele faz a questão de escândalo. Então, se a gente está vendo que a gente vai causar escândalo para um irmão, eu não faço. Sim. Eu recebi uma pergunta há umas 2 semanas, interessante. Caio, eu gosto de beber, só que eu quero beber no bar. Eu posso? Falei, não, porque vai causar escândalo. Nem todos têm a mesma fé que você. Tome na sua casa com a sua família. Eu falei isso.
Por quê? Eu não posso proibi-lo de tomar uma cerveja, nem de vinho. Se eu for proibir, eu tenho que ter um texto bíblico. E aqui é essa dificuldade que eu estou encontrando no Marcelo. Porque o Marcelo, ele está trazendo alguns argumentos legais, mas está usando muito o testemunho dele. Só que, como eu disse anteriormente, a minha preferência pessoal, o que eu passei, eu respeito o testemunho dele. Eu já ouvi a história dele, é uma história muito bonita, mas eu não posso colocar o meu testemunho, as minhas preferências pessoais, acima do que a Bíblia diz. Se nós somos protestantes e temos a sola escritura como fonte de regra e fé, temos que usar ela. Se eu estou colocando a minha experiência e falar, olha, fez mal para mim, vai fazer mal para todo mundo, é pecado. Eu sou católico. Porque tu entra na questão da tradição. Está entrando já em outras fontes doutrinárias. Sim. Então, agora eu faço a pergunta para ele. Posso fazer a pergunta para ele? Pode? Então você vai... É importante porque eu ia fazer duas perguntas que você já respondeu Tá. e ele também, de certa forma, ainda não respondeu. Mas assim, por exemplo, como garantir que a liberdade cristã não se torne um escândalo? Você já tocou nesse ponto, Sim, já sim. inclusive respondeu. E eu queria perguntar para ele, você citou o testemunho dele, né? Onde é que a prática da prudência, ela deve se tornar uma regra universal? Porque a prudência do indivíduo. O pastor Marcelo, ele não espere você convidá-lo para comer uma pizza, tomar uma cerveja ou um vinho. Ele não vai fazer porque é uma área que ele tem problema. Mas onde a prudência do pastor Marcelo com outras pessoas que ele conhece, se eu citou alguns casos familiares, deve se tornar uma regra geral, inclusive acima das escrituras. Não, esse Tá. final. Onde é que uma regra, uma prudência, eu estou sendo prudente sobre um tema, como é que a prudência ela deve se tornar um mandamento universal, ou seja, por prudência ninguém mais vai beber. Ó, na verdade é o seguinte, o que o Caio falou, eu não tenho nenhum, eu não vim aqui falar que tem texto na Bíblia que fala que você pode beber. Não, não tem. Eu confirmo o que você está falando. Não existe texto que diz Que proíba. especificamente, é proibido beber, tá? Só que, como eu falei, os textos que a gente vê na Bíblia são de embriaguez, são de alertas, né? E você falou o quê, Samuel? Desculpa, no final. Sobre a questão de se tornar uma regra para a Sim, igreja tá. toda. Então é o seguinte, eu, como pastor não manda em ninguém. Pastor orienta. Então, olha, queridos, o negócio é o seguinte, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso falar do meu testemunho. Olha, eu tive um problema assim, eu passei por isso é comprovado cientificamente e que você também pode ir pelo mesmo caminho. Então, é isso que eu falo. Assim, eu nunca falo para o casal chega lá e fala assim, a mulher chega, eu quero me separar. A gente nunca vai tomar um posicionamento. Eu não posso falar, separa. Na minha visão, não falo, não. A não ser que está tendo violência doméstica, agressão, né? Como a gente já teve casos assim. Mas nisso que você falou, eu sei que não tem nenhum texto que fala especificamente que é proibido. E eu não vim aqui para falar isso, né? Eu vim confirmar o que você falou. Mas só que eu, como um líder, né, tendo esse conhecimento, e eu chego e libero, porque assim, não só você, como você falou, muitas das vezes aparece na internet falando, você dá uma abertura quando você fala assim, não é pecado beber, beba moderadamente. Para mim, está abrindo-se uma porta aí, né? Para que algo posterior aí, futuro, venha acontecer. Porque, assim, deixa eu falar para vocês. Eu era vegetariano, eu não tomava refrigerante, e eu comecei a usar drogas com 23 anos, estatisticamente tarde. Mas a primeira vez que eu bebi com 18 anos, eu fiquei completamente embriagado. E eu percebi que eu tinha problema. Mas você era vegetariano na época? Na época eu era. Ou não seja vegetariano ninguém não, tô brincando. Então, eu vejo assim, poxa, é uma responsabilidade muito grande, você como um líder,
trazer isso, né? Assim, eu acho que você poderia ter essa opinião para você mesmo. Mas, pastor, comer muito também é um vício. Também. Assim como beber de forma não moderada, né? E eu não posso chegar para ninguém e dizer assim, não coma mais. Isso. Eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no outro, um pouco antes, né? Não é mais fácil, ou deveria ser mais fácil, os pastores, a liderança, ensinar os jovens, os adultos sobre a questão da moderação? Por exemplo, o senhor citou todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O versículo ele continua e diz: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Será que não é essa a chave? De que, meu irmão, você pode até beber porque a Bíblia não proíbe, mas você não pode deixar se dominar por isso. Mas Poder é um assim, vício. Comida, sim. bebida, academia, alguns são viciados em academia, outros são viciados em outras coisas. Todo tipo de vício ele deve ser combatido. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, certo? Por que nós temos muito adultério hoje? Porque não tem domínio. A Bíblia fala uma coisa, mas a prática é outra. A gente vê pastores que no terceiro, quarto, quinto casamento. Eu conheço pastores que cheira cocaína, que bebe, que fica chapado e que está em grandes igrejas aí. Então, esse domínio que a Bíblia fala é uma coisa muito particular sua. Né? Nem todo mundo vai ter esse domínio. O cara é teólogo, o cara tem bacharel. Vamos falar, não sei se eu posso falar, Caio Fábio. Ué, não era o top de linha lá em cima? Caiu em adultério. E aí? Como é que é esse controle? Então, mas eu estou falando de coisas lícitas, né? A minha pergunta refere-se a coisas lícitas. Claro que usar droga não é uma coisa lícita, adultério não é uma coisa lícita, mas das coisas que são lícitas, que Paulo está tratando aqui, não é não chamado aqui a prudência ao domínio próprio, de uma liberdade moderada, uma liberdade que é moderada pela própria palavra de Deus? Então, eu entendi a pergunta, mas eu falo assim, na prática, esse domínio todos têm? Não, Sendo lícito ou ilícito, nós não erramos, não perdemos o controle, o não, eu domínio, concordo ou com o senhor. nós temos o É por isso que domínio eu disse lá, pleno. é por isso que eu disse lá atrás que não é todo mundo que pode, não Justamente. é qualquer lugar que se deve, e eu tenho que evitar em amor ao meu irmão. Por exemplo, uma época, a gente se viu, eu não bebo e tudo, mas é comum aqui em São Paulo algumas pizzas o cara tomar vinho. E por educação nós servimos uma garrafa lá. Quando eu soube que ia participar da mesa uma pessoa que teve dificuldade nessa área, já não serviu. Essa pessoa ela tinha tanta dificuldade que ela tomando um sorvete com licor, ela percebeu que estava tomando muito esse sorvete. Bom E aí, licor. e aí parou de tomar, porque ele percebeu que poderia ser uma dificuldade. Então, por amor ao irmão, a gente fecha algumas portas que não para nós não causa problema, mas que para outros causará certamente. É Sim. dentro disso que eu entendo que a igreja precisa ser educada à moderação, que não envolve apenas a mim, mas também ao meu próximo. O álcool, na verdade, para nós, você vê aí muitos grupos anônimos, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, que álcool é considerado droga, né? Se você for ver, como eu estava falando, Deus da sabedoria aos sábios, né? As pessoas criam coisas assim maravilhosas. A história do AA, do Alcoólicos Anônimos, é de 1935. Até 1935, não se tinha remédio ou qualquer coisa que pudesse ajudar o alcoólatra. Em 1935, o Bill, que trabalhava na Bolsa de Valores, nos Estados Unidos, e o Bob, que eram médicos, eram alcoólatras. E vai contar a história deles lá, as loucuras deles, e de repente eles se encontraram e começaram a conversar durante a noite toda, tomando café, e perceberam que não beberam. E Bill passou um momento muito, muito crítico, foi internado, mas aí eu já não sei se vocês acreditam nisso, mas ele teve um despertar espiritual naquele momento, né? Uma consciência, né? Vamos dizer assim, que eu vejo o despertar espiritual, eu posso chamar de Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é o maior instrumento de transformação. Depois que o cara, olha, eu fumo, eu bebo, eu jogo,
eu traio a minha esposa. Meu irmão, se você não mudar aqui, não vai mudar em lugar nenhum. A Bíblia fala isso. Provérbios 23, 7 fala o seguinte: aquilo que você imagina em sua alma, assim será. Você é o que você pensa e o que você quer ser, o que você deseja ser. Porque eu, quando comecei a minha libertação, eu disse palavras para mim mesmo. Eu não vou chegar nos meus 50 anos de idade bêbado, drogado. E vai ser uma vergonha para mim. Então, é esse tipo de coisa. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui trazendo isso dentro da palavra. Ó, não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Então, se está falando assim, ó, sujeitai-vos a Deus, ó, você tem que estar lendo a Bíblia, jejuando, orando, buscando, porque você vai se fortalecer espiritualmente, certo? Então, foi dessa forma que eu fiz. Eu fui trazendo a palavra para a minha vida. Uma vez eu falei com Deus, né? Estava passando um momento difícil e na minha libertação, e Deus me falou algo assim de, ó, cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Se você for ver isso aí, isso é bíblico. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu fui buscar nas escrituras. Então eu fui trazendo isso, a escritura, para a minha vida. Eu estou falando assim, de algumas experiências com Deus que são minhas. Marcelo, eu até entendo, mas eu acho que a gente está fugindo um pouco do tema. Porque Marcelo, mas entra na questão do discipulado, né? Você é muito legal a discipular sua os história, mas eu irmãos. acho que dentro do fundamento bíblico a gente está se perdendo um pouco, eu acho. Então, Caio, você vai trazer só alguma... Mas deixa eu só deixar também uma pergunta. O que é que significa ser sóbrio biblicamente? Tá. E se isso não... Se beber não fere um pouquinho Tá. esse princípio? Eu respondo isso com Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que Paulo elenca o fruto do Espírito, e ele traz aqui algumas características. Ele fala sobre alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo usa muito a expressão de domínio. Ele vai usar, inclusive, na parte que você usou, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele fala sobre domínio. Então, ser sóbrio é você ser uma pessoa exatamente... estar ativa no seu pensamento sem deixar outras coisas vaguearem a sua mente. Então, uma pessoa sóbria é a pessoa que está sã, ok? Sabe o que fala, sabe o que diz, não muda seu comportamento com a sua família. Então, isso é essa pessoa sã. Você disse que a questão do álcool é um problema e você contou a história de indicar a jovens que pode ser uma abertura e tudo mais. Sim, eu acho que esse assunto não deve ser nem tratado publicamente em um culto público, uma pregação só sobre isso, em um culto de jovens. Eu acho que deve ser um alerta em vez de um incentivo, por causa da nossa cultura. Mas existe domínio próprio até mesmo na bebida alcoólica. Inclusive, o domínio próprio é uma das ações que o próprio Espírito faz em nós. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o Espírito Santo também nos impede de fazer muita besteira por aí. Inclusive, uma pessoa que é madura e consegue consumir a bebida alcoólica, um vinho bom, tá? Ela consegue ter domínio. Agora, tem o outro lado também. Uma pessoa que já teve problema com bebida alcoólica, foi viciada ou algo do tipo, alcoólatra, uma gota de álcool é veneno. Neste caso, não se recomenda que faça de jeito nenhum tipo de ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Realmente, eu vou nessa linha. Agora, como eu disse anteriormente, entretanto, eu posso orientar, assim como o Paulo também diz às vezes, olha, eu estou orientando. Não, Senhor. Digo então, eu e não o Senhor, né? Então Na questão do casamento. ele está orientando a partir da visão dele, visão apostólica. Mas, em nenhum momento ele está usando um imperativo, uma ordem. Eu estou orientando ou indicando, faça isso e aquilo. Então, seria uma indicação. Agora, Marcelo, como eu disse anteriormente, nós não podemos trazer um imperativo, uma ordem para uma pessoa sem ter fundamento bíblico. Outra coisa importante. A bebida alcoólica também foi muito importante na vida de muitas pessoas que também se tornaram importantes para nós na teologia. Calvino, em Genebra, ele recebia um salário. Entre essas coisas que ele recebia como benefício, era vinho. Ele recebia vinho. Inclusive, tem uma carta dele que ele reclamou
que não veio a quantidade correta de vinho que era para chegar toda semana. Então ele reclamou. Então o vinho fazia parte da vida de muitos reformadores, como Zwinglio, como Calvino, como Martinho Lutero. Aí também eu deixo uma pergunta: será que eles pecaram? Esses homens que foram tão importantes para nós, né, eles pecaram? E era o vinho exatamente que tinha um teor alcoólico. Como eu disse, não é um suco tangue, que tu bota na água, bota um pauzinho ali e vira um suquinho de uva. Não, era o próprio vinho fermentado mesmo. Vinho forte, na França, um dos melhores vinhos. E quando a gente começa a ler alguns escritos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, tem mais respaldo para usar o vinho, tanto para prazer como para questão de saúde, do que limitá-lo. Você usou Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis. Só que depois tem um advérbio. Mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, o advérbio está mostrando uma oração anterior que tem um tipo de transição. Então, Paulo não está proibindo aquilo, mas ele está pedindo para fazer outra coisa. Mas ele não está proibindo a oração anterior. Então, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, ele não está proibindo você tomar vinho. Ele está proibindo aqui você se embriagar com vinho. Agora, faz sentido, Samuel e Marcelo, Paulo falar isso na cidade de Éfeso. Faz muito sentido. Lembrando que na cidade de Éfeso havia também adoração a algumas deusas. Inclusive, também havia adoração ao deus Baco. O deus Baco é o deus do vinho. Então, era muito típico você chegar, por exemplo, nas festividades da cidade de Éfeso, você encontrar a deusa Ártemis, por exemplo, a deusa da caça. Ou encontrar uma festividade ali, as pessoas exatamente celebrando ao deus Baco. E ali acontecia tudo o que vocês imaginavam. Meretrizes, muito animal morto, bebida alcoólica no caso vinho. Então, o deus Baco era conhecido como o deus do vinho. Então, é mais do que justo Paulo recomendar isso à cidade de Éfeso, que se abstenha disso, ou até mesmo fique um pouco longe, por causa do movimento pagão que havia naquela época. No testemunho. Isso. Certo. Aí Paulo está usando o quê? A questão, como o Samuel disse, do testemunho. Ou seja, se isso é típico na cultura de vocês, isso vai causar escândalo para o irmão, não tomem. Mas, por exemplo, você falou da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela é objeto de uma carta indireta, que é a carta a Timóteo. Timóteo era o pastor de Éfeso. Isso. E quando ele escreve, por exemplo, aos presbíteros, o capítulo 3 da primeira carta, ele vai falar que o presbítero... Eu falo nem muito nem, é o diácono. Nem muito, nem pouco. O muito é o diácono. O presbítero ele vai falar assim, não dado ao vinho, quando é presbítero. Quando vai falar para o diácono, no verso 8, ele vai falar, não inclinados a muito vinho. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Parece que um diácono tem uma tolerância assim, Então, mas aí tem uma maior. explicação, porque o presbítero, nessa época, ele era a liderança principal da igreja. A linha de frente. É a linha de frente. Então, para ele, tinha que ser um pouco mais rigoroso, porque é o testemunho dele. Não, mas eu estou concordando com o seu argumento da questão do testemunho, que com os diáconos havia uma tolerância maior. Sim. E os presbíteros são a linha de frente, havia uma restrição maior. E havia também a restrição ao dinheiro, né? Sim. Paulo também fala, né? Não apegado ao dinheiro, que inclusive... Marido de uma mulher só. Sim, não ele traz avarento, várias exigências. Não avarento, porque vai dizer que é idolatria, Então, né? Em outro mas ele está elencando várias coisas que podem causar o quê? Escândalo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é nessa mesma estrutura de carta, na mesma cidade, que Paulo vai trazer depois recomendações sobre como uma pessoa deve ser diante da igreja. Paulo é tão preocupado com essa questão do dinheiro que escreve, falando aos presbíteros dessa mesma igreja em Mileto, fala, quando eu estive no meio de vocês, não desejei nem ouro, nem prata, eu mesmo providenciei o meu sustento, Sim. né? Ele tem essa preocupação, parece que são temas sensíveis. O vinho é um tema sensível, necessidade de dinheiro é um tema sensível. Interessante que, se você perceber, Marcelo, as cartas que Paulo mais trata sobre vinho e comida são cidades que tinham uma cultura pagã muito forte. A cidade de Corinto existe um problema na ceia, porque era uma cidade portuária. Todo mundo encostava ali, várias pessoas da Mesopotâmia, da Ásia Menor, encostavam ali, distribuíam coisas, comidas, bebidas e faziam tudo o que vocês imaginavam ali. A cidade de Éfeso é a mesma coisa, uma cidade pagã. Assim como também na Galácia, que havia uma deusa chamada Cibele, que era adorada lá, que tinha o nome de uma mulher de um imperador. Então, quando Paulo escreve as suas cartas, ele não está, por exemplo, limitando a cultura. Ele está entendendo a cultura, mas trazendo a escritura como fundamento de regra. E esse é o problema que eu estou tentando tratar com o Marcelo.
que É. não tem nenhum texto bíblico que proíbe isso. Sim. E Paulo, São os Eu excessos, concordo. e Paulo está tratando com cada cultura diferente. Coríntios, por exemplo, que você citou, 1 Coríntios 11, né, verso 21, que é o texto da ceia, né? Vai falar assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ou seja, há quem não coma nada, ao passo que também há quem se embriague. Porque havia os que chegavam mais cedo, eles comiam tudo, bebiam tudo, Eu e já depois vi quem chegava não tinha o que Não tinha comer, o que nada. beber Sim. na ceia. E Entendi. uma coisa interessante, se Jesus estivesse vivo hoje, ele está vivo. Vocês entenderam aqui o que eu estou falando, né? Oh, Presente meu entre Deus. nós. Se ele tivesse ainda encarnado, não Sentado conosco aqui tomando um vinho, menos o Marcelo que não toma vinho, ele não ia tomar um pérgola. Não ia tomar. Desculpa aí a marca pérgola, mas não ia tomar. Mas Por é tão quê? suave. Mas- Não, mas eu vou mas- explicar. Tá, vai lá, vamos lá. O judeu, ele toma um vinho chamado kasher. Por que que hoje, por exemplo, na tradição judaica, eles não tomam esse vinho que é fabricado nas empresas convencionais? Porque eles entendem que esses ingredientes são misturados ali que não deixam o vinho original. Então, esse vinho que é chamado de vinho de mesa, ele é um pouco mais adocicado e ele tem um tratamento diferente de outros vinhos. Por que que eles não tomam mais os vinhos convencionais de hoje em dia? Porque eles creem que esses vinhos, eles são alterados, a fórmula do vinho. Então, adicionado outras coisas, que inclusive acaba implicando na própria lei mosaica deles sobre a produção do vinho. Por isso que, na época de Jesus, era muito típico os próprios israelitas terem as suas vinhas. Dificilmente eles compravam de nações vizinhas. Eram fabricados exatamente no território da Judéia. Então, até isso é importante. Por que é importante? Porque o judeu, quando ele vai participar do Pessah, que é a Páscoa, ele só toma esse vinho. Porque não pode ter nem para cima nem para baixo a diferença de bebida alcoólica. Inclusive o pão também é um pão O especial. pão também é especial. O pão não tem fermento, por exemplo, que é lá de Êxodo capítulo 12 ainda, que é a Páscoa e tudo mais. Então, o vinho em si, ele tem seu benefício. Inclusive, para o judeu, o vinho é a bebida mais sagrada que existe. Agora, Marcelo, eu queria que você respondesse uma coisa para mim. Posso fazer pergunta, né? Ótimo. Pode, né? Tem E tempo, já né? caminha para o fim. Já. Tá. Então, Eu vou fazer algumas citações aqui. Não são perguntas difíceis, tá? É mais questão cultural, você pode responder biblicamente. Os reformadores tomavam vinho e tomavam cerveja. Inclusive, existem relatos que crianças tomavam cerveja no século XVI e XVII por causa da falta de saneamento básico. Uma água boa para tomar. E nós temos aqui, por exemplo, muitas pessoas que viviam da cerveja e bebiam cerveja durante seu ministério. Como, por exemplo, nós temos aqui, João Calvino tomava cerveja, tomava também vinho, era mais comum tomar vinho, tá? Porque na França o forte era vinho. Catarina Vambora, quando teve a peste bubônica, ela deixou muitas pessoas entrarem na sua casa e ela cuidou das enfermidades de cada pessoa, mesmo sabendo que poderia contrair a tal doença. Essa mulher tão piedosa e que fez também um grande reboliço, juntamente com a família Lutero, com seu esposo, eles viveram durante muito tempo só fabricando cerveja. E estima-se que crianças também tomavam, não com o teor de álcool que tem hoje. Você acha realmente que esses reformadores, esses homens de Deus, eles pecaram? E se pecaram, eles foram para o céu? cara, Porque é um pecado não confessado. não, tudo bem. Eu, assim, como eu estava falando com o Samuel nos bastidores, mudou muito a minha visão de muita coisa. Uhum. Agora, esses caras que vieram, que nem eu estava assistindo o filme de Lutero, esses caras vieram para fazer uma grande diferença, né? Houve uma grande mudança. Então, eu acredito que não foi pecado, porque Deus usou eles especificamente, e para mim a cultura daquele tempo era essa. Agora, para mim não tem problema nenhum. Eu acredito que esse pessoal foi usado especificamente por Deus para mudar a história, né? Para chegar onde nós chegamos hoje, certo? Uhum. Então, para mim não tem problema nenhum. Agora, a questão é o seguinte, o meu tio falava uma coisa para mim, conta uma história para mim que eu acredito. Ele falava assim, se você estiver mentindo, o problema é seu. Então, a teologia, a palavra é regra. Acho que você deve ter ouvido eu falar isso em algum vídeo.
eu tive um tempo na Assembleia, revelação, cara, eu sou um cara que é o seguinte, é palavra. A revelação é um aqui, outro ali, tá, tudo bem, mas o que me direciona é isso aqui. Só que nós vivenciamos muito a teologia, a teoria. Mas nós também não temos a prática disso, os frutos que fala lá em João. Eu sou a videira e vós as varas. Aquele que está em mim ou nele, este está muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Então, quer dizer, e os frutos? Né? A Bíblia fala uma coisa. Vamos dizer que é uma teoria, tá? Mas nem todos, eles vão trazer isso para a sua vida. Mas Gálatas 5 já tem falando sobre o domínio próprio, né? Então ele já tá o fruto. Quem não tem esse fruto, claro, não pode beber. Tá entendendo? Gálatas Sim, fala. mas ele tá falando aqui de um cristão, né? Fala da luta ali da carne contra o espírito. Ele fala sobre o domínio próprio. Então Sim. quem toma tem que ter o domínio próprio. É o espírito que age no coração humano. Sim, mas aí é que eu falo. Eu não tenho esse domínio próprio. Então, mas... Eu tenho um domínio no quê? Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Eu sou contestado dentro da visão dos grupos anônimos de recuperação. Porque eles falam que não tem cura. Você pode ficar sóbrio, mas se você voltar a beber, volta tudo de novo, e volta mesmo. Meu irmão ficou 8 meses sem beber. Quando voltou, pior do que estava. Chuta o pau da barraca. Chuta o pau. Tá. Só que é o seguinte, aí eu pensando, falei, eu falo muito com Deus. Então é o seguinte, onde está a cura? No domínio de não voltar a usar. De não voltar a usar. Teve alguém que falou assim para mim, parece que você mata um leão por dia, né? Você veio das drogas. Então, eu entendi que ele pensou assim, que eu devo ficar assim. Deus, eu tenho que me segurar, para mim não usar. Eu falei, querido, eu não tenho mais problema com isso. Em Hebreus fala que foi nos proposto uma carreira, que nós nos livrássemos de todo embaraço e todo pecado que nos rodeava. Então, eu já me livrei disso. Deixa eu perguntar. Os casos citados da reforma, eles cometeram pecado ali ao beber? Não, para mim não. Para mim não. Eu estou aqui para aprender. Eu não tenho dificuldade não, porque vocês sim são teólogos, eu não sou. Tá? Mas eu estou aqui para aprender e sou humilde para isso. Então, hoje eu consigo, mudou muita coisa na minha mente, cara. Antes era muito radical, calvinista armeniano. Cara, eu não entro nessa discussão. Então você cria uma teologia mais progressiva. Ela vai progredindo e a cultura, a gente vai entendendo a cultura e vendo o que é pecado ou não. Só que o que você está falando é um problema, porque a gente pode entrar no liberalismo teológico. Porque daí você pode estar acreditando também na teologia liberal. O que acontece? Eu vou explicar. O seu erro pode ser muito grave. Porque se você tira de contexto uma passagem bíblica e você fala que, dependendo do contexto que a gente vive, isso pode ser mudado. E não é assim que funciona. Porque daí, Marcelo, a gente pode cair no perigo da questão do movimento da igreja inclusiva. Eu sei que você apoia a questão do pastorado feminino, por exemplo. É a mesma coisa, apoiar o pastorado feminino hoje. Não tem respaldo bíblico, mas como a cultura avançou, a mulher teve direito de voto, surgiu o feminismo e muitas coisas, a cultura, ela acaba nos sufocando para atender essa demanda. A teologia feminina ela tem aspectos que bebem como a teologia negra, que bebem aspectos progressistas. Tá. Progressistas no sentido moral, né? Fechando o que eu tô falando, é o seguinte. Qual é o meu medo? Se eu digo que tal coisa é pecado em certos momentos, em outros momentos não, eu tô usando a cultura como crivo da minha fé. Sim. Então, se a gente entrar nesse caminho, a gente vai ter que apoiar o movimento LGBTQIA+. E aceitar que o que Paulo disse sobre, por exemplo, que os efeminados não herdarão o reino de Deus, é uma coisa daquela época, não para hoje. E que a passagem em Levítico, que fala sobre se deitar com um homem, uma mulher, ou até mesmo a ideia de usar roupas diferentes, foi para aquela época, então para aquele tempo. Só que daí, a Bíblia, ou a palavra de Deus, ela é imutável. O que está lá, vale hoje. Eu entendo que a Bíblia tem livros descritivos e prescritivos. Não podemos criar doutrina em livros que são descritivos. Eu entendo isso. E tem coisas que foram para aquela época. Por exemplo, sacrifício. Ninguém mata mais hoje um cordeiro. Cristo é o pacto da nova aliança.
Só que tem coisas morais da Bíblia que não se pode negociar. Entre essas coisas é o domínio próprio até mesmo da bebida alcoólica. Então, para finalizar aqui, eu defendo que nós podemos beber qualquer tipo de bebida alcoólica, desde que seja com moderação, tá? Desde que seja com moderação. Entretanto, quem tem problema com álcool, não tome. Quem tem, por exemplo, o seu pai que teve esse problema, a sua mãe, viu sua mãe apanhando em casa, o seu pai agredindo a sua mãe, não siga o mesmo caminho. Então, evite. Eu aconselhei um casal que ele fazia uso da bebida alcoólica, aparentemente com moderação, mas a esposa dele teve um pai alcoólatra. Eu falei, cara, ela cresceu num contexto que o pai era alcoólatra. Será que faz bem para ela vê-lo tomar bebida alcoólica também? Aí eu não recomendaria. E aí eu falei para ele Não assim, recomendaria. conversa com ele, cessa, e ele cessou o costume. Aí é recomendação, É. entendeu? Agora você fala assim, Caio, mas a Bíblia proíbe? Não, mas eu tô recomendando. Se você não quiser, tá no seu direito. Ele cessou a prática. Então, Deixa eu lançar a pergunta, porque eu estou preocupado com o tempo aqui da gente. tá. A como orientar, então, essa é a pergunta de conclusão, aí eu vou dar 2, 3 minutos para cada. A como orientar, então, biblicamente os cristãos sobre o álcool. Tá? O senhor vai ter 3 minutos para fazer essa ponderação. O Caio, como o senhor começou, eu disse que ia inverter no final, o Caio, então, começa respondendo essa pergunta. Eu sei que o Caio tem muita coisa ainda para falar. Cara, eu tenho aqui 8 páginas, mas não vai dar tempo. Só. Né, acho que ele tem compromisso 12 horas, mas tranquilo. Tá. Eu começo? Pode começar. Vamos lá. Você que está me assistindo agora, se você tem um histórico de uma família alcoólatra, que teve muitas desavenças no lar, teve separação devido à bebida alcoólica, não siga o mesmo caminho. Não estou falando aqui de maldição hereditária. Alguns creem em maldição hereditária, que o pai ficou alcoólatra, o filho vai ficar. Em Cristo, toda maldição hereditária é quebrada. Entretanto, você pode instigar, tá, o uso da bebida alcoólica por outros meios. Então, neste caso, eu não recomendo que a sua família beba nenhuma porcentagem de álcool. Vai chegar agora o Natal, vai ter a ceia, muita gente toma vinho. O espumante, né? Ou Que é espumante. um pouquinho mais brando, né? Se na sua família tem algum caso, o seu tio que está vindo de longe e não pode tomar bebida alcoólica, toma suco. Toma suco, tá? Agora, eu não posso proibir alguém de beber. Eu não iria pedir para a pessoa beber. Olha, entra aqui em consenso, estamos em família, não faça isso, tá? Mas eu não posso proibir a luz da Bíblia. Não posso. Eu posso recomendar como líder religioso, tá? Agora, chegar alguém e falar, Caio, eu não vou tomar vinho porque a Bíblia proíbe. Eu falo assim, cara, eu particularmente discordo de você. Você pode tomar o vinho, mas se você não quer tomar aqui em casa, não tome. Então a recomendação é, em qualquer lugar, em qualquer ambiente familiar, não tome. Agora, se está, por exemplo, eu, o Samuel, mais alguém que defende isso e não tem nenhum problema com isso, beleza. Todo mundo da mesma fé, ninguém vai escandalizar. Mas, por exemplo, se eu tô na minha casa e vem um pentecostal que não gosta de tomar, tem repúdio, acha que é do diabo, eu não vou tomar, não é porque eu acho simplesmente que a Bíblia proíbe, mas é por causa do testemunho da pessoa. Então, neste caso, eu sigo o que Paulo disse. Aquele que come legumes, não despreza aquele que come carne. Para quê? Para que não haja uma questão de escândalo. Então, neste caso, eu recomendaria, não tome. Como orientar os cristãos a respeito do álcool? Sim, tem um texto aqui que eu peguei de um pregador que diz aqui, Provérbios capítulo 23, verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que deita no meio do mar, e como o que fica no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertai, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Quem pregou isso aqui foi o Hernandes Dias Lopes. E ele falou categoricamente do problema do alcoolismo. Do alcoolismo.
né? Aqui está falando muito mais claro. Então, ele trouxe essa advertência da questão do alcoolismo. Porque, assim, ninguém vai se tornar alcoólatra se ele não tomar o primeiro gole. Aquele que tem a predisposição para se tornar um alcoólatra. Então, considerações finais, né? Você falou para o público alguma coisa, você dá um recado. Então, é o seguinte, ó, os tempos mudaram. A palavra não, certo? Tá. Fala lá do sinais, princípio de dores, guerras, pestes, nação contra nação. Então, os tempos mudaram. Você vê que a violência hoje é diferente da década de 80, de 70. Você vê que mudou realmente. Então, é o seguinte, eu quero só deixar um algo aqui, porque, assim, eu creio na Bíblia, mas eu creio na prática. Porque sem prática, porque não adianta você me ver todo bonito falando e fazendo Contrário. porcaria, certo? Então, eu quero te falar de a maior perda que eu tive como pastor. Rapidamente. Um jovem chegou na igreja, 23 anos, junto com a família. Problema de drogas. E eu peguei ele para cuidar dele. E cuidar é o seguinte, vai andar comigo. 5 horas da manhã nós vamos orar. Jejum, consagração, Bíblia, anda comigo. Tá? Ficou 4 meses bem. Teve uma recaída. Aí se envolveu com uma mulher. Porque isso é prejudicial para quem está em início de recuperação, porque vai mexer com os sentimentos. O que aconteceu? É isso que eu falo. Teoria é muito bom. A palavra, para quem traz isso para a vida e coloca em prática, é fenomenal. Eu sou fascinado pela palavra. Mas se não tiver o fruto, não vale de nada. Para mim, não vale de nada. Então, na realidade, quando a gente fala, tem mestres, né, que ensinam a palavra, mas tem pastores que cuidam de igreja. É diferente. É diferente. Então, assim, na prática, para nós, é outra coisa. Então, só para finalizar. E esse rapaz trouxe essa moça e eu apontei o dedo na cara da mãe dele e falei assim, não vai dar certo esse negócio aí, hein? Aí eles ficaram meio assim, aí eu dei uma aliviada, deixei eles. A mãe está na igreja até hoje, o irmão está na igreja até hoje e o pai está na igreja até hoje. Eu estava comendo uma pizza na casa de um pastor e recebi um telefonema. O Vinícius morreu. O quê? No motel. Nós, pastores, na hora, fomos para o motel. Fechou o motel. Aí eu falo para você, eu como pastor, estava lá. Minha esposa estava lá. Você sabe o que é entrar o pai perguntando, cadê meu filho? O que aconteceu com meu filho? Você sabe que é daqui a pouco entrar o irmão perguntar, cadê o meu irmão? Onde ele já estava morto. Teve uma overdose. Entrou na banheira quente, teve uma overdose. Estou falando isso aqui porque a mãe dele permite eu falar. Né? Você sabe o que é isso, cara? Passar por isso? Você sabe o que é passar por isso? E tudo isso é decorrente do uso de drogas e de álcool. E isso eu não abro mão. Isso eu não abro mão. Não está na Bíblia que não é proibido. Mas é o seguinte, cara, você vai se enrascar. Você pode se dar muito mal. Então, o testemunho, muitas vezes, é a reflexão da palavra. Aí, minha esposa teve que ir lá na casa dele falar para a mãe dele, seu filho morreu. Então, nós vivenciamos coisas reais, que nós não podemos desprezar. E se nós somos cristãos, nós agimos como pastores. A gente sai, a gente tem ligação à meia-noite, vem orar aqui que minha filha está endemoniada. Amor, troca a roupa, vamos sair. Vamos. A gente é assim. O casal está com problema, nem da nossa igreja é. Nós vamos lá. Se arruma aí, amor, vamos lá. Nós somos desse estilo. Então, assim, meu irmão, os tempos mudaram. Se as pessoas não se atentarem a isso,
A droga é real, a dependência é real e é muito cruel. Eu já perdi muitos amigos de overdose, de AIDS, foram mortos por policiais porque foram assaltar, outros que estão presos. Então, a consequência fica a critério de cada um. É isso, a gente tinha muito mais o que falar, né? Mas o tempo é pouco. Uhum. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E lembrando, né, que a embriaguez é que é o pecado, né? O cristão ele deve ser sóbrio em todas as coisas, e toda a nossa prática deve glorificar a Deus. Então, meu irmão, a Bíblia ela não proíbe. Mas se isso é um problema na sua vida, larga essa prática. Se isso, por exemplo, você vai ter que pensar em fazer isso em público, não faça, porque não vai dar testemunho. Se algum irmão, você precisar se abrir mão, né, se abster dessa prática, em amor ao irmão, a minha orientação, a nossa orientação é que faça isso. Chegamos aqui a um denominador comum, né, de que a Bíblia não proíbe, mas ainda nas posições divergentes há entendimentos aí contrários de como essa prática deve acontecer. O irmão, então, assista, leia as escrituras e tire sua reflexão. Aqui Esse livro está pelo... Eu só trouxe porque eu tenho só para demonstração. Tá. Tá na e-book pela Amazon. Tá bom, Né? tem Se alguém quiser a Amazon e a família dele aqui atrás, sua esse esposa, aqui seus também é filhos. uma mini biografia. Tá. Esse não está na Amazon. Tá eu tenho que reproduzir os livros que acabou. Tá. Então eu só tenho esses Bom, aí. Eu peguei bom. emprestado ainda. Bom, Você depois dá uma procurada aí na Amazon, tá? Procura pelo nome dele, Marcelo, com 2 L, Zapa, com 2 P. Caio Modesto também já é bem conhecido. Muito obrigado pelos dois terem participado. agradeço. Que Deus te abençoe, que Deus continue guiando a sua vida e nós nos vemos no próximo encontro, se o bom Deus permitir. Bem, Marcelão, obrigado. Bom debate. Valeu, Samuel.